Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 15 de maio de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 28ª reunião da 7ª sessão ordinária. Antes da nossa hora livre, queria convidar o procurador da casa, doutor Cleilton Costa, possa se dirigir à tribuna, para que possa fazer algumas colocações a respeito de um tema que vem sendo propagado pelas ruas da nossa cidade e, através do nosso procurador, gostaria que, primeiro, agradecer ao procurador, que ele possa passar alguns esclarecimentos. Presidente, boa noite. Presidente Luciano Farias, na pessoa de quem cumprimento toda esta mesa. Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores, instado a solucionar uma questão que muito aflige essa casa, com relação à alteração do número de vereadores para as eleições de 2012, venho a esta tribuna procurar dividir com os senhores e externar o meu posicionamento acerca do tema. Essa discussão, senhor presidente, acerca da possibilidade de alteração do número de vereadores não é recente. Ela remonta ao ano de 2004, quando vários municípios, ainda sob a égide da Constituição, na sua redação originária, vários municípios questionaram e procederam à alteração do número de vereadores. Naquela ocasião, o artigo 29, inciso 4 da Constituição, que é o dispositivo que trata da matéria, previa 3 faixas populacionais para fixar a proporção entre número de habitantes e número de vereadores. Como a previsão era voltada à definição do mínimo, do número mínimo e do número máximo de vereadores, vale a pena aqui uma leitura desse dispositivo para que os senhores tenham ideia de onde é que essa história começou. O artigo 29 da Constituição da República diz que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. No inciso 4, a Constituição assim definia: número de vereadores proporcional à população do município, observados os seguintes limites. Repito, senhor presidente, número de vereadores proporcional ao número de habitantes, respeitados os seguintes limites. E o artigo 29 fixava limites mínimos e limites máximos. A título de exemplo, a linha A fixava o número mínimo de 9 vereadores e o máximo de 21, nos municípios de até 1 milhão de habitantes. Essas 3 faixas populacionais e a distância entre o número mínimo e máximo de vereadores trouxe a dúvida quanto à autonomia das câmaras municipais na fixação do quantitativo de seus vereadores. Alguns municípios excederam a proporção exigida pela Constituição e fixaram em até 21 vereadores em municípios com 30 mil
com 60 mil, em municípios com 15 mil, em alguns municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, alguns municípios definiram que teriam, com 16, 17 mil habitantes, 12 vereadores. Bom, a questão foi levada ao judiciário e, num caso célebre, num caso enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo o município de Mira Estrela, o recurso extraordinário 197917, a questão foi arrematada, foi definida. O Supremo Tribunal Federal, portanto, definiu os critérios para a proporção exigida pelo artigo 29, inciso 4, e, na sequência, esse julgado é de 24 de março de 2004, e, na sequência, o Tribunal Superior Eleitoral edita a resolução 21.702, a resolução 21.702, logo em 2 de abril de 2004. Na resolução 21.702, o Tribunal Superior Eleitoral, seguindo os critérios sugeridos pelo Supremo Tribunal Federal, indica qual seria a proporção a ser observada pelos municípios entre número de vereadores e número de habitantes. Essa resolução acompanha o parecer da Procuradoria e já foi colocada à disposição de todos os senhores vereadores. Nesse passo, nessa linha, o legislador, a decisão, repito, de 2 de abril de 2004, a resolução de 2 de abril de 2004, a decisão do Supremo de 24 de março de 2004. Em 2009, no ano de 2009, o Congresso Nacional, mais precisamente no dia 23 de setembro de 2009, edita a emenda constitucional número 58, dispondo sobre a proporção a ser observada na composição das câmaras municipais. E essa emenda constitucional editada em 2009 fixa, mais uma vez, a proporção entre número de vereadores e número de habitantes. Superando as outras previsões que não interessam ao município de Nova Friburgo, porque não se enquadram na nossa faixa populacional, vou restringir a apreciação ao que dispõe o artigo 29, inciso 4, a linha G. A linha G, já com a redação conferida pela emenda 58 de 2009, preceitua que os municípios com até 160 mil habitantes, os municípios com 160 mil e até 300 mil habitantes terão um número máximo de vereadores fixados em 21. Então, a redação do inciso 4 diz: para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. De acordo com o último censo do IBGE, a nossa cidade se enquadra exatamente nesta previsão. Daí, senhores vereadores e senhor presidente, a fixação do número de 21 vereadores para a composição da Câmara. Essa fixação ocorreu no ano de 2008 e seguiu rigorosamente o que previa e o que ainda prevê a Emenda Constitucional 58 do ano de 2009. Portanto, a fixação do número de vereadores, repito, seguiu integralmente, estritamente, o que dispõe a Emenda Constitucional e, atualmente, o artigo 29, inciso 4, a linha G. Senhor presidente,
esse, portanto, o norte para a fixação do número de vereadores para as próximas eleições. Um outro ponto da consulta que foi submetida à análise da Procuradoria refere-se à possibilidade de alteração desse número. Bom, se temos o número máximo fixado em 21 vereadores, a alteração só poderia ser a menor e, portanto, a alteração representaria uma redução do número de vereadores. Senhor presidente, sobre esse ponto, eu invoco a análise do artigo 16 da Constituição. O artigo 16 da Constituição Federal prevê o princípio da anterioridade eleitoral. E pelo princípio da anterioridade eleitoral, e eu peço licença aos senhores para fazer a leitura do artigo 16, para que não haja prejuízo na interpretação, o Constituinte quis estabelecer como condição para a alteração do processo eleitoral a seguinte orientação. Artigo 16 da Constituição da República. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Em outros termos, senhor presidente, senhores vereadores e demais presentes, o artigo 16 da Constituição da República veda a surpresa. O artigo 16 impõe que as regras referentes ao processo eleitoral sejam estabelecidas com antecedência mínima de 1 ano. E o período não é casual. A fixação da anterioridade eleitoral não é casual. Nesse período de 1 ano, estão ocorrendo, ou tem início, o processo eleitoral. Estão ocorrendo os procedimentos dos partidos com relação às filiações, com relação às discussões sobre os possíveis candidatos e a preparação para as eleições que ocorrerão no ano seguinte. Portanto, tenho como óbice jurídico a pretensão de se alterar o número de vereadores. E aí, peço vênia para me corrigir. Tenho como óbice, senhor presidente, a aplicação de lei que pretenda alterar o número de vereadores para as eleições deste ano. E explico. Apesar da redação do artigo 16 não ser repetida pela lei orgânica, em se tratando de processo eleitoral, ela que é aplicável aos municípios e a todos aqueles que vão se submeter às eleições. Além disso, o artigo 16 deixa bem claro que a aplicação de lei que proceder à alteração só poderá ser feita 1 ano, as eleições que ocorram 1 ano após a sua entrada em vigor. Portanto, senhor presidente, apesar de o artigo 16 da Constituição da República não vedar a possibilidade de alteração do número de vereadores, certamente a aplicação de lei que altere o número de vereadores na composição da Câmara Municipal será objeto de questionamento perante o Poder Judiciário, sob alegação de suposta violação ao princípio da anterioridade eleitoral. Um outro argumento, senhor presidente, eu caminho para a conclusão, as razões estão deduzidas no parecer e a fundamentação e indicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a propósito também. Mas um outro argumento que precisa ser considerado e que certamente será enfrentado na hipótese de lei municipal alterando no ano eleitoral o número de vereadores nesta casa,
é o que se refere ao número mínimo. Na redação do artigo 29, inciso 4, redação originária, antes da emenda constitucional número 58 de 2009, o Constituinte se preocupou em estabelecer limites mínimos e máximos. Com a reforma levada a efeito pela emenda 58, não houve, repito, não houve, pela emenda constitucional 58, a previsão de limites mínimos, de forma que constou apenas no inciso 4, que para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo. Senhor presidente, atenção à democracia representativa, em atenção da proporção exigida desde o início, tanto pelo Constituinte quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral e STF, proporção esta que deve ser respeitada entre número de habitantes e número de vereadores, tem para mim que a alteração do número de vereadores que vá aquém do número imediatamente fixado ao limite máximo de número de vereadores para o município de Nova Friburgo, que se enquadra na linha G do inciso 4 do artigo 29, também poderia ser objeto de questionamento. E digo isso porque o inciso 4 começa com a linha A, definindo o número de 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. E assim prossegue até chegar à linha F, que diz 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. Ora, senhor presidente e senhores vereadores, não é ilógico concluir que, fixado o limite de 19 vereadores para os municípios que tenham até 160 mil habitantes, a redução do número de vereadores aquém desse limite poderia e certamente será objeto de questionamento, por violar a proporção sugerida desde o início da discussão acerca do artigo 29, inciso 4. Portanto, a correta composição da Câmara teria como, no entender desta Procuradoria, teria como limite máximo o número de 21 vereadores e como limite mínimo o número de 19 vereadores. Deixo bem claro, senhor presidente, presidente Luciano Faria, que esse é um posicionamento estritamente jurídico e que não tem a menor pretensão de encerrar a discussão. Mas concluo dizendo que a simples pretensão de se alterar o número de vereadores na composição da Câmara Municipal já compromete um dos objetivos do processo eleitoral e do próprio direito, que é a segurança jurídica, que é a previsibilidade das regras de um processo eleitoral. Certamente uma alteração levada a efeito no ano das eleições e aplicada às eleições municipais será objeto de questionamento no Poder Judiciário. E temo, como procurador desta Casa e como cidadão, que tenhamos mais um processo eleitoral tumultuado. São essas as considerações, senhor presidente, espero ter sido claro e fico à disposição da Casa, dos senhores vereadores, para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Cleilton. A solicitação para esse esclarecimento feito pela mesa diretora e também com a concordância de todos os vereadores, em função
de alguns movimentos que vêm sendo criados a respeito do tema. Eu vou aproveitar meu horário, meu tempo de hora livre para expor também, fazer algumas colocações. Então, vamos iniciar a nossa hora livre, convidar o vereador Reinaldo Rodrigues, que dispõe de até 5 minutos, e pedir aos vereadores que respeitem o tempo para que possa nossos trabalhos hoje ter um prosseguimento dentro do tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a essa tribuna hoje falar de um assunto que, na verdade, não gostaria de falar, mas, infelizmente, no último domingo, o Fluminense foi campeão carioca, e é um hábito das torcidas, né, dos times cariocas, aqui em Friburgo, as pessoas comemorarem ali na rua Monte Líbano. Bem, o jogo, naturalmente, começou às 4, terminou às 6. Né? Às 18 horas, o jogo já havia terminado. E, como disse, é normal as torcidas, né, como aconteceu com o Fluminense, virem comemorar na rua Monte Líbano. Lamentavelmente, quero me dirigir aqui ao Coronel Freima, fazendo um apelo ao Coronel Freima, que apure, porque, lamentavelmente, a atuação da Polícia Militar, eu não sei qual a classificação que eu vou dar, que se foi vergonhosa, deprimente, horrorosa, porque, na verdade, eu me senti envergonhado como cidadão friburguense da atuação da Polícia Militar naquele momento. Porque a torcida estava comemorando pacificamente, não havia nenhum tipo de tumulto, nenhuma briga, e a Polícia Militar presente com mais de 6 viaturas, e depois apareceu mais 2 camburões, que ficou na entrada da rua Monte Líbano, com a arma em punho, arma pesada, metralhadora, inibindo a comemoração da torcida tricolor. Eu não estou falando como tricolor, não, estou falando como cidadão friburguense, me senti envergonhado. Estava lá diversas famílias, pessoas comemorando decentemente, inclusive estava presente lá o ex-secretário de conselheiro, ex-vereador também, Wilson Tavares, como estava presente a assessora do vereador Renato Abirrâmia, a Buiú, estava o secretário de Olaria também, o Rafael, enfim, diversas famílias. Estava um defensor público que acabou sendo preso, né, porque realmente ele desacatou a polícia, mas foi exatamente pelo questionamento, porque antes das 19 horas, a polícia obrigou que os carros que estavam presentes lá com o som ligado, que desligasse o som. E não sei por que motivo, porque não tinha baderna nenhuma. E pior do que isso ainda, depois de prender o cidadão que estava lá com a filha no colo, um defensor público, que teve que esperar, e não, ele agiu muito corretamente, esperando que a sua esposa chegasse para que levasse a sua filha para casa, para depois entrar no carro da polícia, para se dirigir até a delegacia. E pior do que isso, quando o senhor Hernani, que é dono da Medicom, que é casado com a minha sobrinha, se dirigiu a um policial, o policial empurrou o senhor Hernani. De uma forma arbitrária, abuso de poder. E eu tenho certeza que muitos lugares perigosos na cidade de Friburgo estavam com falta de policial. E estava lá um número imenso de policial, não sei para quê, com metralhadora na mão, com escopeta, lá para inibir a torcida do Fluminense de fazer a sua comemoração. Conclusão, não era nem 20 horas ainda, acabou o movimento, um momento de festa, e que a polícia tumultuou. A polícia não foi lá para manter a ordem, ela foi tumultuar, a verdade foi essa. Porque a simples presença de um policial só uniformizado, sem arma na mão, já é um sinal de respeito. Agora, o policial ficar com a metralhadora na mão o tempo todo, inibindo
que as pessoas fizessem uma festa. Um minuto. Foi um verdadeiro absurdo. Verdadeiro absurdo. Chamo aqui a atenção ao comandante da polícia, o coronel Fleiman, que possa apurar o que eu estou dizendo aqui. As pessoas saíram daquele local revoltadas, a polícia levou uma vaia tremenda da comunidade que estava ali presente. Foram vaiados insistentemente. E com tantos carros da polícia ali, poderia estar em outro lugar fazendo policiamento, estava presente ali, coibindo uma festa bonita que a torcida do Fluminense estava fazendo. Então, quero deixar aqui o meu repúdio, a minha revolta, como cidadão friburguense, pela forma com que a polícia se conduziu naquele momento. Não quero aqui generalizar, porque em toda regra tem exceção, mas, infelizmente, não sei a comando de quem naquele momento, os policiais que estavam ali não agiram corretamente e o tumulto só foi provocado exatamente pela polícia, porque não tinha ninguém fazendo baderna. No momento em que eu cheguei, a minha esposa, que tinha feito uma cirurgia um mês atrás, estava presente. Quando ela viu aquela situação, pediu que eu a levasse para casa. Eu levei e voltei para buscar minha sobrinha, que estava, e está aí, o tumulto estava pior ainda. Quer dizer, numa situação desnecessária. Uma ação desnecessária da polícia, porque tenho certeza que se não tivesse nenhum policial ali presente, não teria tido baderna nenhuma, porque não tinha ninguém fazendo nada demais. As pessoas estavam passando com os carros, com o som ligado, com o hino do Fluminense, cantando, e, infelizmente, a polícia tomou uma posição que não deveria ter tomado, uma atitude infeliz da polícia, que eu quero aqui lamentar e quero pedir ao coronel Fleiman que possa apurar essa situação, porque eu não estou aqui acusando ninguém, mas quem estava presente no local é testemunha. Todos os que estavam ali, estava o Inácio com a sua família, o Inácio, ex-dono da drogaria Ipu, enfim, diversas famílias que estavam ali presentes ficaram revoltadas com a polícia pela atuação naquele momento. Espero que o coronel realmente possa apurar devidamente e espero que isso não aconteça com outras torcidas também, porque a Rua Portugal, a Rua Monte Líbano, todo mundo já sabia que teria um campeão, seria o Fluminense ou seria o Botafogo. Então, teria comemoração lá de qualquer maneira. Por que não tomaram as devidas providências antes e fazer um policiamento passivo, não da forma que foi feito? Lamentavelmente. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Começo agradecendo a Ótica Bottini, que veio um cidadão, o senhor Braz Henrique Eckert, que mora na rua Avelino Alves Faria, em Duas Pedras, com a sua esposa, aonde precisava de óculos e lentes de um custo muito elevado. Óbvio, ele não teria como subsidiar esse importante instrumento que para ele serve para o trabalho, serve para o seu ir e vir no dia a dia. Ato contínuo, liguei para o Tiago, que é lá da Óticas Bottini, pedi a ele que ajudasse esse cidadão, que pudesse tentar viabilizar este óculos, esta armação, para esse homem de bem. Isso aconteceu há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, e hoje, para minha surpresa, recebo em meu gabinete o Braz e sua esposa, já com óculos devido no rosto, sem que a Ótica Bottini cobrasse nenhum centavo por esse produto que é de venda e é alvo de lucro através de seu comércio, mas que, despidos do sentimento de arrecadar dinheiro a qualquer custo, ou seja, do sentimento de avareza, e sim imbuído do sentimento de ajudar ao próximo, a Ótica Bottini assim o fez. Então, quero agradecer a todos da Ótica Bottini e que esse empresário possa servir de símbolo e de exemplo para a sociedade friburguense. Diferentemente de outro dia, que peguei um animal, um gato que estava envenenado, levei aquela, eu não sei o nome da veterinária, mas é na Augusto Cardoso, em frente
Clube de 50, lá do outro lado, na esquina, a casa que eu acho que até da família Aguilera. Levei o caso ali à noite e o camarada falou que não podia atender o animal porque ele não tinha quem pagasse e que ele não estava ali para trabalhar de graça, que ele era veterinário, se formou para isso, para poder receber. Então, devido a essa estupidez, todo mundo que me assistir, passe para o outro e não leve nenhum animal ali, porque, com certeza, e ainda falou que era veterinário de Niterói, que saía de longe para trabalhar em Friburgo, para levar dinheiro para Niterói. Que não leve animais ali, leve em outro local, porque ali só pensa em dinheiro. O inverso da Óticas Bottini, que é um empresário que serve de símbolo do altruísmo, da amizade, do companheirismo e, principalmente, do senso de cidadania na cidade de Nova Friburgo. Parabéns à Ótica Bottini. Por outro lado, recebi a informação que um deputado federal da região, um deputado jovem, que eu ainda vou levantar para poder dizer o nome, salvo o melhor juízo, que esse deputado ele conseguiu arrumar um jeito de colocar uma empresa de caminhões de um de seus assessores da cidade para poder prestar serviço no Comperge, que é a maneira que ele está tendo para arrecadar recursos para pagar campanha da próxima que vem aí para algum de seu familiar, da sua familiar, que ele está arrecadando recursos no ir e vir dos caminhões no Comperge. Tenho essas informações ainda por essa semana, chegarão papéis que comprovarão, infelizmente, um deputado plantava couve-flor, botou laranja para comprar terreno a preço de banana, onde vai passar a estrada do contorno. O outro está viabilizando o ir e vir dos caminhões para que possa, através destes transportes, arrecadar recursos para a sua campanha, ou a campanha de algum familiar seu, de maneira, essas campanhas que são abastadas com recursos, campanhas milionárias, que daqui a pouco estarão nas ruas e vocês saberão que, infelizmente, é mais um esquema de arrecadação de dinheiro para poder subsidiar uma campanha milionária, igual vocês verão na rua. Por outro lado, vereador Renato Abirrâmia, gosto muito do Rafael. Rafael, que foi secretário de Fazenda, hoje é secretário de Saúde. Rafael é um homem digno, um homem amigo, um homem parceiro, um homem que, dotado do senso comunitário, faz parte da Igreja Nossa Senhora das Graças, lá em Olaria, mas aumentou muito, o vereador Renato Abirrâmia, a reclamação nos finais de semana com relação à falta de pediatras, com relação à falta de ortopedistas, com relação até à própria UPA, que chegou a informação que os funcionários estão em greve por não terem os seus salários pagos ultimamente. E todos os dias eu liguei ontem, vou permitir? Ontem eu liguei para a doutora Cláudia, que é a diretora da maternidade, liguei para ela, era meia-noite e meia. Pedi desculpa pelo avançar do horário, mas solicitei que tinha uma criança de 10 meses em estado grave, necessitando de atendimento no Raul Sertã. Ato contínuo, ela entrou em contato com a família e hoje pela manhã ela me deu o retorno que, graças a Deus, está tudo resolvido com relação à criança. Fica à vontade, vereador. É só para dizer a Vossa Excelência que o repasse do Estado já foi feito e não vai haver mais atrasos, pagamentos dos funcionários. Foi feito hoje? Foi feito hoje. E o repasse é feito para a Cruz Vermelha de Barra Mansa? É através da Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha de Barra Mansa paga os funcionários? Exatamente. Porque hoje eles ficaram até sem trabalhar, não foi isso? Mas já foi resolvido. Que bom. Então, que continue servindo de exemplo atitudes como essa e que não possa mais atrasar os salários de nossos funcionários. Por derradeiro, vereador Reinaldo Rodrigues, já discutimos nessa Casa de Ideias, que é a Câmara Municipal de Nova Friburgo, Conclua, vereador. com relação à rua uruguaiana, que os moradores pedem a construção de uma quadra poliesportiva no local. Lembro ao prefeito Sérgio Xavier, que quando ele presidente aqui, eu passei essa informação para ele, que o deputado Harold de Oliveira, a meu pedido, fez uma emenda de R$400 mil para a construção de quadras, reconstrução de quadras e assim sucessivamente na área esportiva do nosso município. Que seja mais uma bandeira que a gente possa empunhar para ajudar aquele povo tão sofrido da rua uruguaiana. Tenho muitos mais
assuntos, mas tempo exíguo. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Edson Flávio, também dispõe de até 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a todos com uma boa noite, já desde já felicitar a cada cidadão friburguense, a cada um de nós, pelo aniversário de nossa cidade, do nosso município, no dia de amanhã, 16 de maio. Me dirijo com muito respeito, muito carinho à população friburguense, parabenizando e esperançoso de dias melhores através do trabalho que cada um de nós pode desempenhar. Senhor presidente, eu quero, de cara, agradecer. Nós temos feito diversas indicações, diversas solicitações, enviando diversos ofícios, e destarte a questão da passagem de ônibus, essa questão com o Ministério do Trabalho, né, que está sendo desenvolvido. Há cerca de um mês atrás, eu fiz um ofício e falei aqui nessa casa, criticando a questão dos sanitários da rodoviária urbana. Por que eu digo isso? Porque quem usa a rodoviária urbana é o povo, e o povo precisa do melhor. E fiz uma crítica severa aqui, enviei ofício, pedi à Secretaria de Ordem Urbana que enviasse para a rodoviária guardas municipais, para ordenar aquele espaço, e a Prefeitura ainda não resolveu a parte dela, mas a empresa que administra ali a rodoviária me mandou hoje, acabou de protocolar um documento, gostaria que o câmera desse um close aqui, atendendo aí a nossa solicitação, a reforma total dos banheiros masculino e feminino da rodoviária urbana. Para muitos que não utilizam, pode parecer pequeno, mas para quem utiliza, é extremamente importante a reforma aí dos banheiros da rodoviária urbana, tanto masculino quanto feminino. Está aqui, lousas novas, eu achei muito importante isso. Gostei também aqui das portas, reformaram todas elas, e isso é importante porque também faz parte dos nossos recursos, né? Está aqui tudo reformado. Também, senhor presidente, uma coisa que me chamou a atenção, eu gostei, é um local para que as mães possam trocar a roupinha, a fraldinha dos seus nenéns. Achei isso muito importante aí das ações do nosso mandato. Quem quiser conferir, é só ir na rodoviária e conferir lá essa conquista também do nosso mandato, uma vez que eu critiquei, cobrei, e aqui está a resposta, inclusive registrada, com fotografias. Aqui, isso é muito importante. Então, eu quero fazer esse registro, esse agradecimento. Senhor presidente, também quero, na noite de hoje, aproveitar para falar de alguns assuntos. Hoje, na parte da tarde, eu tive uma reunião com o Conselho Tutelar, como presidente da Comissão do Direito da Criança, mais uma vez reforçar a questão da dificuldade enfrentada pelos conselheiros tutelares. A situação é muito difícil. Salário de R$ 1.050, não tem direito a férias, 13º, pagamento de hora extra, não consegue recurso para pagar as diárias quando viajam. Ao mesmo tempo, quando alguma criança é levada no Rio para fazer algum atendimento, acaba que os próprios conselheiros têm que pagar o lanche, às vezes pagar o lanche do próprio motorista que vai levar, e só tem um carro para atender 5 conselheiros e todo o corpo técnico. Hoje, conversamos com o gabinete da deputada Miriam Rios, mais uma vez confirmando aí a emenda que solicitei, aprovada, de envio de um veículo para o município. Preciso de apoio para que isso aconteça. Senhor presidente, também, nos últimos dias, participei da reunião com a Associação de Moradores do bairro Nova Suíça. As reclamações são as que nós já sabemos, que eu já apresentei nessa casa. Calçamento, creche, área de lazer, todas essas questões que não são resolvidas pelo Poder Executivo, e a reunião foi na escola do município, na escola do bairro, a reunião com a Associação de Moradores, que eu estive participando no fim de semana. Também, senhor presidente, encaminhei quase 10 processos de pessoas que não conseguem ser reembolsadas pelo município nos tratamentos que fazem fora do domicílio. Pessoas com câncer, pessoas com diversas enfermidades que gastam uma fortuna. Tem gente que o município está devendo mais de R$ 4.000, e o município está moroso em reembolsar o dinheiro para essas pessoas. Tem um cidadão que paga R$ 400, mais ou menos, toda vez que vai a Teresópolis para fazer o atendimento lá, e ainda apanha carro emprestado, tem que apanhar dinheiro emprestado, muitas das vezes até em fontes não confiáveis, para poder custear o seu tratamento. E eu fiz esses processos, encaminhei à Fundação Municipal de Saúde, e se a Fundação não resolver no tempo hábil, Ministério Público em cima deles. Senhor presidente, também quero dizer que recebi na sala hoje, no meu gabinete,
a visita da diretora da Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, muito feliz com uma conquista do nosso mandato. Elas estão recebendo regularmente R$22 mil por mês da Secretaria de Assistência Social do Estado, de nossa ação parlamentar, que fez com que ela pudesse contratar médicos, equipar mais a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, e agora nós estamos lutando pela efetivação da emenda de R$200 mil que consegui junto à Alerj para a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. E, ao mesmo tempo, também colocando na LDO recursos e suplementação de recursos para a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. Também, senhor presidente, visitei cerca de 10 quadras de esporte nesse final de semana, preparando a audiência pública do dia 23, aqui nessa casa, sobre esporte. Incrível a situação das quadras de esporte do município. São Geraldo, terceiro maior bairro populacional, abandonado, sem banheiro, sem vestuário, sem cobertura. Campo do Coelho, totalmente quebrada, grade rasgada, arrebentada, trave tudo quebrada. Córrego Dantas, roubaram as luminárias todas, arrombaram todas as portas, levaram até tela, tudo abandonado. Já entrei com requerimento de informação e já mandei para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Visitei também, senhor presidente, o Alto do Moser. Alto do Moser tem na localidade ali, na Rua dos Vassalos, precisa de 17 pontos de luminária. Um minuto. O povo sai do ônibus de Varginha, quando perdem o ônibus que vai para Alto do Moser, e sobe a pé pela Rua dos Vassalos, numa escuridão total. Escuridão total, são 17 postes sem iluminação nenhuma, a lixeira toda quebrada. Já apresentei os requerimentos, espero a resposta em breve. Senhor presidente, também participei de uma visita, fiz uma visita na Rua Valdir Ramalhete Lemos, em Varginha, para conferir a obra da nossa conquista de água para aquela comunidade. Um benefício por um lado e um prejuízo por outro. A água está chegando lá, mas mexeram lá, a rua não é calçada, está uma lama só naquele lugar lá, a prefeitura precisa calçar aquilo ali. Senhor presidente, por fim, fui numa reunião com a Associação de Moradores de Córrego Dantas, na sexta-feira à noite. O povo está revoltado em Córrego Dantas. Por quê? O governo do Estado não está fazendo uma ação sequer lá. E a ação que estavam fazendo, o subsecretário de Reconstrução disse que o custo-benefício não existe, portanto, vai parar a obra de contenção de pedras que está ali à esquerda de quem vai para a região de Campo do Coelho, disse que vai paralisar aquelas obras. E, além do mais, os moradores de Córrego Dantas, vereador Vanozinho, as correspondências estão indo parar lá em Campo do Coelho. Além de passar por todas as situações, as correspondências dos moradores de Córrego Dantas estão indo parar em Campo do Coelho. E aí já fiz os requerimentos, senhor presidente, para o Correio, fiz o requerimento para a Prefeitura, para resolver a parte que cabe a elas, então já está tudo encaminhado direitinho. E aí é isso que eu tenho a trazer no dia de hoje, conseguir utilizar o tempo e dar o recado, dizer para o povo de Nova Friburgo, feliz aniversário, e nós estamos nos esforçando. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Abirramer, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, questão de ordem breve, o vereador professor Pierre poderá ser que ele está numa reunião com os servidores da Prefeitura Municipal de Rio, de Nova Friburgo, no Tribunal de Justiça no Rio, e ele pediu para avisar que talvez poderá chegar atrasado devido a trânsito e tudo mais. Ou chegar atrasado ou até mesmo não vir, mas já fica uma justificativa. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, ontem eu estive assistindo a entrevista do excelentíssimo senhor prefeito na TV, no programa do Zulimária, e teve uma cidadã que fez uma pergunta em relação à saúde e ela mencionou que eu não havia cumprido as promessas que eu tinha feito. Na realidade, eu nunca fiz promessas. Promessas é coisa de político tradicional. E eu faço política ideológica, apresentando propostas concretas, factíveis, execuíveis. Durante os 4 meses e meio que estive à frente da Secretaria de Saúde, conseguimos planejar o que não tinha sido feito há 10 anos. Eu lembro agora que o IDSUS mostrou a nota que Nova Friburgo teve, 4,58, numa escala até 10. E só é possível falar em bom serviço quando a nota for obtida for maior que 7, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Depois de 8 anos de governo da prefeita Saudade Braga,
nós tivemos a nota 4,56. Fomos reprovados. E o desempenho dos demais municípios do Centro-Norte Fluminense, eles tiveram a melhor avaliação que Nova Friburgo. Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes. Tiveram nota melhor do que Nova Friburgo. Isso significa a falência total do sistema de saúde durante 8 anos em que não houve planejamento. Eu lembro que aquele problema do concurso 99 repercutiu negativamente no fato que foi trazida uma empresa para cá, a Fajuta, a Nitcop, e hoje a Prefeitura deve mais de 8 milhões de ações trabalhistas causadas pela falta de visão do governo Saudade Braga. Durante o período que eu fiquei na Secretaria de Saúde, nós planejamos tudo. A obra da maternidade estava parada há mais de 20 anos, está aí, está sendo feita. A maternidade vai ser a melhor do interior do Estado, com uma nova UTI neonatal. E a gente está repetindo isso porque as pessoas que estão na rede social, as pessoas que fazem perguntas, parece que não acompanham as nossas falas e não acompanham o desenvolvimento que nós imprimimos à saúde. A obra do Hospital Raul Sertã já está sendo licitada. Nós vamos ter um CTI de 20 leitos, um novo centro cirúrgico moderníssimo, com 5 salas, totalmente novo. A UTI pediátrica do Hospital Raul Sertã já foi licitada, a obra vai ficar pronta daqui a 4, 5 meses. Já pensou, UTI pediátrica, não tinha na região, vai ter. Durante o tempo que eu permaneci na Secretaria de Saúde, nós fizemos 6 mutirões, atendendo mais de 3.000 pessoas. E também nós fizemos reformas gerais e o grande problema da pediatria foi solucionado. Nós tínhamos 3 pediatras na rotina, deixei com 8. Todos os plantões cobertos. O trabalho foi feito em 4 meses e meio. E as grandes repercussões seriam através de 2 anteprojetos que fizemos e que está no Executivo, e eu os cobro todos os dias. Hoje mesmo eu fui lá conversar com o prefeito, porque agora, depois da aprovação por esta Casa da lei que permite facilitar o pagamento do IPTU, através das multas, dos juros de mora e dos honorários advocatícios, que serão reduzidos ou até anulados, dependendo do que o usuário escolher, nós vamos ter dinheiro para implementar o melhor projeto, que é a gratificação de produtividade dos médicos, que hoje ganham 1.307 no ambulatório e praticamente atende muito pouca gente. Na época da doutora Saudade, ganhavam menos de R$800, diga-se de passagem, e consegui terminar com as filas. Está tudo pronto. Eu fui lá hoje, conversei com o prefeito, eu deixei tudo preparado para, em 15 dias, não ter mais fila, acabar esse problema de ir pela madrugada, podendo marcar as fichas, inclusive por telefone, com cartão do SUS. Está tudo pronto, só falta o projeto, o anteprojeto vir para esta Casa. Eu tenho certeza que os vereadores irão aprová-lo por unanimidade, porque nós vamos ter uma nova visão da saúde, e aí, sim, vai haver a repercussão. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Verli, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Ocupo a tribuna na noite de hoje, aproveitando que estamos na véspera do aniversário de 194 anos de Nova Friburgo, para uma reflexão. Uma reflexão quanto ao nosso passado, quanto ao nosso presente e também quanto às nossas perspectivas. Sabemos que somos uma das cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro. Historicamente, a construção de Nova Friburgo e o seu fortalecimento significaram muito para o desenvolvimento do estado do Rio, até pela sua localização estratégica,
no centro do estado do Rio de Janeiro. Todos que convivem comigo sabem dessa informação que eu vou passar agora. Já comentei sobre isso também numa outra ocasião. E repito nesse momento, até para que mais pessoas saibam, que a Praça Getúlio Vargas, no centro de Nova Friburgo, é exatamente o centro geodésico do estado do Rio de Janeiro, segundo dados do IBGE. Então, nós realmente temos uma centralidade e, naturalmente, temos uma importância histórica muito grande. A importância de Nova Friburgo não se refere apenas ao estado do Rio de Janeiro, mas também é considerada uma das cidades mais importantes do nosso país. Podemos falar que boa parte dessa importância se refere exatamente aos 25% da produção nacional de lingerie que acontecem exatamente no nosso município, que ao longo da história teve uma indústria têxtil muito forte, muito ativa, muito representativa, e que ao longo aí dos últimos 20, 25 anos se pulverizou em algumas centenas de micro e pequenas empresas que geram milhares e milhares de empregos e que configuraram esse polo de moda íntima como um dos mais relevantes do nosso país, como o mais relevante, o mais importante, para ser mais exato. Como também acontece, senhor presidente, senhores vereadores, no que se refere ao nosso polo metal mecânico, a produção de fechaduras, cadeados, de ferragens, representa algo em torno de 30% da nossa produção nacional. E também, numa outra época, baseada em médias indústrias, hoje nós ainda temos algumas médias indústrias, mas também tivemos uma pulverização muito interessante, muito importante, notadamente na região de Conselheiro Paulino, gerando também milhares e milhares de empregos, fazendo com que a produção industrial de Nova Friburgo seja conhecida em todo o nosso país, com um sinônimo de qualidade, de eficiência, produtos de qualidade superior. Podemos dizer também que nós somos, indubitavelmente, a principal cidade da região centro-norte fluminense. Nova Friburgo é a cidade polo, é a cidade para a qual muitas e muitas pessoas se dirigem na busca do atendimento das suas necessidades. Nós somos polo educacional, somos polo de saúde, somos polo de serviços, somos um polo agrícola fundamental para todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Somos um polo comercial também que se fortaleceu ao longo aí dos últimos 10, 15 anos, tanto pela implementação de shoppings, quanto também do fortalecimento do comércio tradicional. Isso numa cidade que tem hoje mais de 180 mil habitantes fixos, mas uma população flutuante diária que eu diria superior aos 20 mil moradores de toda a região centro-norte fluminense que buscam, no nosso município, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às nossas fragilidades, o atendimento das suas necessidades, porque nas suas cidades elas não têm essa mesma condição. Temos uma característica, senhor presidente, senhores vereadores, que remonta aí a algumas décadas, mas que se fortaleceu muito ao longo aí dos últimos 10 a 15 anos, que é a vocação como polo universitário. Qual cidade do estado do Rio de Janeiro, principalmente do interior fluminense, tem em seu território, ao mesmo tempo, a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UF, Universidade Federal Fluminense, o Cefet, Centro de Educação Federal Tecnológica, a histórica Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, a Universidade Cândido Mendes, já também há algum tempo, teremos a oportunidade de comemorar o aniversário da Cândido Mendes no início do mês de junho, nessa casa